Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, nessa aula, eu vou falar sobre as equações exatas, dando continuidade ao nosso estudo de EDO, de equações diferenciais. Bom, a gente já viu variáveis separáveis, equações homogêneas, e agora a gente vai ver um novo tipo, ou na verdade um tipo diferente de equações diferenciais, tá? Então, para agora, a gente vai ver o seguinte. Antes da gente ver a definição exata do que a gente precisa, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque a gente tem algumas coisas para falar antes de começar a fazer exemplos, ok? Então, vamos partir do princípio do seguinte, ó. Imagina essa equação. Essa equação aqui, ela é homogênea, ela é separável, tá? Por exemplo, você poderia fazer y dx, ou melhor, você poderia fazer da seguinte maneira, a resolução dela, né? X dy igual a menos y dx, aí passa dividindo lá, fica 1 sobre y igual a dxy igual a menos 1 sobre x dx. Integra dos dois lados e resolve. Ou você poderia fazer uma substituição, para usar como homogênea, mas não faria muito sentido você fazer isso, porque você vai estar complicando a sua vida. Mas, enfim, não é nem disso que eu quero chamar a atenção de vocês. A gente pode observar o seguinte, ó. Se nós aplicarmos a regra do produto nessa derivada aqui, ó, se eu tenho a função x vezes y, e se eu derivar ela pela regra do produto, isso aqui é a derivada de x vezes y mais x vezes a derivada de y, tá? Colocando na ordem variável depois derivada, a gente tem essa expressão aqui, ou seja, essa expressão de cima nada mais é do que uma derivada exata, tá? Uma diferencial exata. Nesse caso, a diferencial do produto. Então, se a gente integrar, tá? Fizer a integração implícita, de forma implícita, a gente tem o seguinte, ó, se eu integro esse cara aqui, e ele seria igual a zero como está sendo colocado aqui e aqui, a integral de zero é uma constante, tá, gente? Lembre-se, a derivada de uma constante é zero, então a integral de uma constante de zero tem que ser uma constante. Então a gente faz aqui a derivação, a integração de forma normal, tá? E dá uma solução implícita. A gente não isola a variável. A gente pode até isolar fazendo y igual a c sobre x, por exemplo, mas vamos deixar nesse formato aqui. Quando a gente estudou o cálculo de várias variáveis, né, que tem as derivadas parciais, a gente lembra o seguinte: quando a gente define uma determinada função z como sendo uma função de x e y, a diferencial total, tá, o dz, ele nada mais é do que a parcial da função em relação à variável x, dx, mais a derivada parcial de f com relação a y, dy, tá? Essa aqui é a diferencial total para a gente saber o quanto uma determinada grandeza está variando em relação a um determinado ponto em questão, tá? Mas não vale tanto a pena a gente se aprofundar nisso porque é do cálculo de várias variáveis. A ideia aqui é a gente levar em consideração o seguinte, ó. Se essa aqui for a minha dz, por exemplo, né, a derivada de x vezes y, não necessariamente precisa ser x vezes y aqui, pode ser qualquer outra função, desde que obedeça algumas propriedades que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ter o seguinte, ó. Se a minha função z, tá, ela é uma função igual a uma constante, então, quando eu aplico o diferencial total, o resultado desse diferencial é zero. E daqui a pouco isso vai fazer sentido do porquê que eu estou falando dessas coisas para vocês, porque algumas condições para que a minha EDO seja resolvida através de desse método que eu estou mostrando para vocês, a fórmula que eu ainda vou mostrar para vocês, que eu ainda não estou mostrando o formato da solução, ela tem que garantir algumas coisas como os derivados parciais. Porque praticamente, daqui a pouco eu chego lá, eu não vou dar spoiler ainda do que a gente vai fazer. Então, a gente vai gerar várias, né, algumas equações de primeira ordem calculando o diferencial total. Que é esse aqui. A gente faz o cálculo da diferencial total, lembrando que é assim, ó, a função z ela é uma constante, mas ao mesmo tempo a função z é uma função de x e y. Então, quando eu calculo a derivada dessa função, eu preciso lembrar uma coisa muito importante, que como ela é uma função de várias variáveis, eu tenho uma derivada
parcial aqui que eu tenho que obedecer. Lembrando que quando eu derivo f com relação a x, a função y ela é constante, então dependendo da situação a derivada vai ser zero. Tomem cuidado nisso aí. Vamos descer um pouquinho aqui para a gente ver o primeiro exemplo, depois a definição. Bom, aqui nós temos essa expressão. Se x ao quadrado menos 5xy mais y ao cubo é igual a uma constante c, então pela equação 2 que eu coloquei aqui em cima, ó, essa equaçãozinha aqui, calculando as derivadas parciais e o diferencial, tá? Eu posso, calculando as derivadas parciais, chegar nessa expressão aqui de baixo. Lembrando, a derivada de x quadrado é 2x, quando eu derivo x, o y ao cubo é constante, então é zero, e a derivada de menos 5xy, o derivado de x é 1, então sobra menos 5y, tá? Agora, calculando a derivada com relação a y, vamos chegar nessa expressão aqui, tá? Lembrando que é a derivada parcial de f com relação a y, então x é constante. Derivei, e aqui um detalhe importante, ó. Eu posso passar, por exemplo, essa expressão aqui para o outro lado, tá? Ficando assim, menos 5x mais 6y ao quadrado dy igual a menos 2x menos 5y dx, tá? Vou colocar aqui só para exemplificar. Aí se você passa o dx para o outro lado dividindo, vai ficar nessa expressão aqui. E se você passa essa expressão para o outro lado dividindo, fica com essa carinha aqui, a nossa expressão. Vejam que aqui está menos 2x menos 5y, aí ele joga o sinal lá para dentro, mudando o sinal de todo mundo. E consequentemente, tá? Trocou a ordem aqui para deixar o negativo no final, tá bom? O botão, o sinal de negativo, o sinal de negativo no meio das duas grandezas, tá? Então, não tem nada de especial aqui, só calculou as derivadas parciais e isolou dy dx, tá? Um detalhe importante aqui é o seguinte, apesar de a gente ter conseguido isolar, essa aqui não é uma equação separável, tá? Não é uma equação separável. Vejam que eu não consigo separar o y do x. Por mais que você faça cálculo aqui, vai ficar bastante complicado. Não tem como a gente separar. E o detalhe importante, essa aqui não é uma equação homogênea, porque ela não vai obedecer aquela regra de que se eu faço 5t y menos 2tx dividido por menos 5tx mais 3ty ao quadrado, eu não consigo isolar a variável t. E isso, de certa forma, tá, gente, é por conta desse expoente quadrático aqui. Como não tem expoente quadrático em cima, acaba que a gente não consegue fazer esse isolamento, então deu ruim pra gente aqui. Então, não é nem separável e nem homogênea, tá? Então a gente não consegue usar os métodos anteriores. Você pode até tentar aqui, você não vai conseguir fazer essa integral de jeito nenhum. Não nesse formato dos conteúdos que a gente já tinha visto, vai dar muito trabalho. E aí, só adiantando para vocês, não vale a pena nem tentar. A gente vai aprender um método que vai nos ajudar a chegar nesse tipo de solução. A solução encontrada pelos matemáticos é definir o seguinte: uma equação EDO, né, uma equação diferencial exata. E o que é isso? Vamos pegar a expressão que antecede uma equação homogênea. Então, essa expressão aqui, diferencial, tá? Que envolve os diferenciais de x e de y com expressões m e n que dependem de x e de y, tá? Pode ocorrer de não existir x ou y numa dessas duas, mas não tem problema, tá bom? A gente vai dizer que essa expressão é uma diferencial exata, tá? Dentro de uma região do plano xy, tá? Isso aqui a gente está analisando o seguinte, ó, a gente tem aqui o espaço, e aí vai ter um retângulo aqui no plano xy aqui, que vai corresponder à nossa solução, tá? Que ele vai estar definido ali dentro, da mesma forma que quando a gente estudou o cálculo de uma variável no cálculo 1, as derivadas, as integrais, elas precisavam ser garantidas dentro de um intervalo. No caso de várias variáveis, tem que ser garantido dentro de um retângulo, porque um lado representa x e o outro lado representa y. Mas enfim, isso aqui vai ser uma diferencial exata
se ela corresponde ao diferencial total de alguma função. Ou seja, se essa expressão aqui é diferencial de uma função z, tá, igual a zero. Nesse caso, seria essa expressão aqui de cima, ó. Essa expressão aqui. Ou seja, essa derivada aqui, ó, é o m de xy, e essa outra derivada parcial é o n de xy, que daqui a pouco a gente vai ver para que serve, onde a gente vai estar utilizando essa questão dessa derivada com a expressão aqui, que é parecida com a equação homogênea que a gente já havia visto, tá? Um exemplo simples aqui, sem a gente precisar resolver, só para a gente ter uma ideia, é o seguinte, ó. Essa equação aqui é exata, porque se eu derivo 1/3 de x ao cubo y ao cubo, o resultado é justamente isso que vocês estão vendo em cima. Aqui vale ressaltar um ponto importante. Gente, não confundam, por exemplo, dz dx, tá? Com somente o dz. Quando tiver que calcular o dz somente, tá? Que é isso aqui que a gente está calculando, essa parte de dentro aqui seria o nosso z. Quando a gente está fazendo isso, nós estamos calculando uma diferencial total. E aí a gente vai ter uma expressão como essa aqui, tá? Que vai ter o diferencial x e o y separados, não juntos nesse formato aqui. Então tenham cuidado. Lembrando que isso daqui é derivada parcial de f com relação a x. Isso aqui é derivada parcial de f com relação a y, tá? Eu vou mostrar agora qual é o procedimento que deve ser seguido para resolver essas equações diferenciais e depois a gente vai fazer um exemplo, tá? Então vamos para o teorema. Bom, o teorema é o teorema do critério para uma diferencial exata. Vamos definir então duas funções que dependem de x e y, a função m e a função n, tá? Vamos definir ela como funções contínuas. Vale ressaltar que essa obrigatoriedade das funções serem contínuas é para que as derivadas existam, para que as integrais possam existir. Então, só definindo aí para que tudo corra bem. Então, uma condição necessária e suficiente para que essa expressão seja uma diferencial exata é que a derivada parcial de m com relação a y seja igual à derivada parcial de n com relação a x. Então, essa primeira parte aqui, esse teorema, é só para a gente garantir que o método que eu vou mostrar para vocês agora de solução venha a funcionar. Ou seja, que a equação inteira vai ser uma diferencial exata. Isso significa dizer que existe aqui, ó, uma dz que faz com que essa regra funcione, tá? Lembrando ainda que essa função m ela é a derivada parcial da função f com relação a x, ou da função z com relação a x, tá? E essa função n aqui é a derivada parcial da função f com relação a y, tá? Então, a gente vai aplicar essas derivadas aqui e, na verdade, não. A gente vai justamente utilizar que isso aqui é derivada para fazer algumas integrais e vocês vão entender daqui a pouco. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nos problemas é verificar isso aqui. E qual seria o método para se chegar na solução? Primeiro, a gente vai mostrar que isso aqui é igual, calculando as derivadas parciais, tá? Lembrando que se o m está com x, então eu vou derivar com relação a y. Como o n está com y, eu tenho que derivar com relação a x, ok? Depois que a gente fizer essa derivada, a gente vai fazer o quê? Nós vamos supor que a derivada de f com relação a x é a função m, que é aquilo que eu mostrei lá em cima para vocês. Com isso, eu posso aplicar uma integral considerando a função y constante, já que no meu diferencial o m está associado ao dx. Ou seja, eu posso aplicar uma integral aqui. Só que quando eu faço essa integral, vejam que vai aparecer uma função g de y, que algumas vezes vai ser zero, outras vezes não, tá? Então depende do problema, mas é automático isso aparecer. Nós vamos resolver essa integral aqui. Então a gente tem que torcer para a integral ser simples, para não complicar a nossa vida.
resolve a integral e chega no resultado da função f. Só que vejam, quando eu faço isso, aparece uma constante, tá? Em teoria, constante para a expressão que depende de y e a gente vai ter que encontrar ela. Como que a gente faz isso? A gente pega a nossa função que estava derivada em relação a x e deriva agora ela com relação a y. Ao fazer essa derivada, ela tem que corresponder à função n, já que elas estão interligadas pela função f. Calculando a função n, a gente pode fazer a integral da função g e obter o resultado do fator da nossa integração final, tá? Feito isso, a gente mata a questão com igual a c. Bom, aqui tem até um detalhe, aqui uma nota de explicação aqui. No exemplo vai ficar mais claro que a gente tem que fazer passo a passo, tá? Olha só, algumas observações são necessárias. Primeira, é importante perceber que a expressão, essa última expressão aqui, ó, depende de x. Então vai aparecer x aqui. Então, quando a gente fizer essas integrações maluca aqui, derivada maluca, a gente vai ver que essa regra aqui é igual a zero, tá? Então, se você passa o m para o outro lado, segue essa propriedade aqui do método da solução, tá bom? Segunda observação, poderíamos também começar o mesmo procedimento com a função n. E às vezes a gente vai fazer isso a depender do tipo de dificuldade que a questão apresenta. A gente vai observar se for mais fácil começar pela função n, ou seja, a função n é aquela que está com o dy, tá? Então, se isso for verdade, a gente vai fazer o mesmo procedimento, mas seguindo o processo primeiramente com o y ao invés de x, tá? Mas que não vai mudar no final das contas nada. O cálculo vai ser o mesmo, tá bom? Em qualquer caso, nenhuma dessas fórmulas deve ser memorizada. A gente tem que fazer isso passo a passo, da mesma forma que esse próprio livro aqui, que eu estou usando como nosso base de estudo, falou das equações homogêneas, tá? Ainda para verificar se uma equação é exata ou não, assegurar-se que a fórmula 5, aquelas das derivadas, frequentemente uma equação diferencial é escrita nesse formato aqui, ó. Neste caso, a gente vai passar essa função para o outro lado para depois verificar se é verdade ou não a expressão. Bom, basicamente é só fazer um pouquinho de álgebra para a gente poder chegar no resultado final. E como exemplo, nós vamos fazer o exemplo 3 aí do material. Se vocês tiverem o material em mãos, vocês podem sempre estar olhando ele aí para a gente não perder aí de vista esse conteúdo maravilhoso que é a solução dessas integrais por meio dessa equação, que agora é a equação exata. Vamos lá. Então a gente tem aqui a nossa expressão, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer é definir quem que é m e quem que é n, tá? Então, nós vamos observar o seguinte, ó. Isso aqui é minha função m de x, y. E isso aqui é minha função n de x, y, tá? Só um detalhe importante, mn aqui está como padrão só por conta do material que a gente está utilizando. Alguns outros vão utilizar p e q, então não tem nada de especial em mn, a gente só está seguindo o padrão do material, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar as derivadas parciais. Então, primeiro passo, derivada parcial de m. Se m está associado a x, então é parcial de m com relação a y, que nesse caso, quando eu derivo 2xy, o resultado é 2x, tá? E derivada parcial de n com relação a x, tá? Derivada parcial de x quadrado é 2x, e a derivada parcial de uma constante é zero. Então, observem que desse caso aqui, eu concluo que a derivada parcial de m com relação a y é igual à derivada parcial de n com relação a x, ou seja, é exata. E o que isso tem de interessante é que se ela é exata, eu posso aplicar o método que eu acabei de mostrar para vocês ali atrás, tá bom? Então vamos lá para o próximo passo. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, nesse caso, a gente vai ter que a derivada parcial de f
com relação a x é esse 2xy, tá? E, além disso, a derivada parcial de f com relação a y é aquela segunda parte ali, x ao quadrado menos 1. Qual que é o procedimento que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar a integral desse cara aqui, ok? Vai fazer aqui do lado. Deixa eu repetir aqui do lado. Usar a mágica aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Fazer a integral de f com relação a x, tá? Então, vamos lá. A função f de xy vai ser igual à integral de 2xy dx. Aplicando essa integral aqui em x, tá? O resultado vai ser 2x ao quadrado y sobre 2, mais uma constante, só que eu tenho que observar que essa constante depende de y, porque o y é constante. Aí eu posso cancelar o 2 com 2, e então concluir que a minha função f de xy ela é igual a x quadrado y mais g de y, tá? Esse g de y aqui é a constante, apesar de não ser exatamente uma constante, mas ele é uma constante quando você encara a derivada com relação a y, tá? Ou melhor, derivada com relação a x. Bom, feita essa primeira parte, o próximo passo, tá? É a gente observar agora em relação a y, que é x quadrado menos 1. Então, nesse caso, vamos lá. Nós vamos fazer uma derivada parcial agora. A derivada parcial de f com relação a y, através dessa expressão, o resultado é x ao quadrado mais a derivada de y. Né? X quadrado é constante, a derivada de y é 1, então fica x quadrado mais a derivada de y. Porém, se você observar aqui, ó, a derivada parcial de y é de f com relação a y, x quadrado menos 1. Eu posso cortar o x com o x e comparando o y, eu tenho que a derivada de g com relação a y é igual a 1. Ou melhor, mais especificamente, é igual a menos 1. Então, eu já sei a derivada parcial de y com relação a x, ok? Se a derivada de g com relação a y é menos 1, isso significa dizer que a função y, né, a função g de y é igual a menos y, tá? Porque a derivada de menos y é igual a menos 1. Então, eu tenho essa relação matemática aqui importantíssima para aplicar no desenrolar da questão. Então, podemos concluir então que a solução final da nossa questão é f de xy igual a c, ou seja, tá? Portanto, f de xy é igual a uma constante c, lembrando que ela é igual a uma constante c porque o que nós estávamos calculando é a derivada com relação a x dx mais a derivada com relação a y dy igual a zero. Então, quando eu faço essa integral, né, do lado do zero aqui, a integral de zero é uma constante, que a gente chama de c geralmente, tá? Então, por isso que está sendo colocado ali f de xy igual a c, tá? Ou seja, quem que é a função f de xy? Eu vi aqui em cima que a função f é x ao quadrado y mais a g de y, que é menos y, tá? Então, eu venho aqui e só coloco x ao quadrado y menos g de y, que no caso vai ser o próprio y, igual a essa constante. Então, implicitamente, a gente tem essa expressão aí como sendo a família de curvas do nosso problema. E aí, para finalizar esse exemplo, eu vou colocar aqui a imagem, tá, da solução. Essa aqui é a imagem da solução, isto é, observa-se que, dada uma constante, ó, ele colocou aqui c igual a 1. A curva é essa aqui. C igual a menos 1. Essa é a curva, tá? C igual a menos 1, a curva aqui. E assim vai permutando as curvas ao redor aqui do eixo x e y, tá? E aqui y igual a zero.
ok? Aí uma observação importante, se o y for zero, isso aqui vai dar a constante c vai ser igual a zero, e aí, não, a constante c pode ser qualquer coisa, né? Mas em geral vai estar limitado aqui dentro, tá ok? Então, pessoal, nosso vídeo já ficou bem grande, mas eu vou estar encerrando por aqui e na live vou estar explicando para vocês melhor e resolvendo vários exercícios dessa parte de equações exatas, tá bom? Então fique com Deus, até o nosso próximo vídeo. Falou, pessoal!